dia, pessoal. A gente vai começar então mais um Clube da UTI, dando sequência à aula da semana passada, na qual a gente falou de JET. Hoje a gente vai falar do uso do marca-passo. Eu sou a Carol Campos, eu sou cardiointensivista pediátrica. Então, acho que talvez o mais importante seja a gente começar do princípio de que o marca-passo ele é uma conversa com o coração, né? E como toda conversa com comunicação efetiva, a gente precisa ouvir e falar, né? Então, se o marca-passo não ouve o coração, a gente não vai ter uma sintonia, que aqui no caso é uma sincronia, tá bom? Da mesma maneira que se a mensagem do marca-passo não conseguir alcançar o coração, a gente também não vai conseguir ter uma ação, uma comunicação efetiva, tá bom? Então, quando que a gente pode precisar do marca-passo na UTI? A gente está falando aqui em especial do marca-passo provisório, que é feito com fios epicárdicos, no contexto do pós-operatório, tá? Então, basicamente, quando eu tiver distúrbios de ritmo, como bradiarritmias ou taquiarritmias. E no pós-operatório, a gente vai focar principalmente na bradicardia sinusal, que pode acontecer tanto em cirurgias que manipulam próximo ao nó sinusal, tá bom? Como, por exemplo, correção de drenagem anômala supracardíaca, como por excesso de sedação, né? Que muitas vezes as crianças ficam bradicárdicas por excesso de sedação, e essa frequência cardíaca baixa leva a uma piora do débito cardíaco, porque o débito cardíaco ele é o produto, né, da frequência cardíaca pelo volume sistólico. E comandar com marca-passo pode ajudar a gente a aumentar o débito cardíaco nesse contexto. Os bloqueios atrioventriculares avançados, e aqui a gente lembra muito do BAVT, né, mas bloqueios de segundo grau MOBITS 2 também podem precisar. E no contexto das taquiarritmias AJET, que foi o tema da aula da semana passada. Então, como que o marca-passo funciona, né? Eu falei para vocês que ele é uma conversa. Então, entre o coração e o marca-passo tem que acontecer uma sincronia. Então, o marca-passo ele tenta ouvir o coração. Ele tenta escutar sempre a atividade elétrica nativa, tá? Quando ele ouve um batimento, quando ele sente, né? O verbo apropriado é sentir. Quando ele sente um batimento cardíaco nativo, ele percebe que houve uma despolarização ventricular, ele fica quieto. Ele não faz nada, tá bom? E se ele não ouve atividade elétrica, se ele ouve uma assistolia, ele manda um comando. Então, o marca-passo ele só consegue dar mais frequência cardíaca, né? O marca-passo nunca vai dar menos frequência cardíaca, da mesma maneira que o ventilador mecânico sempre vai dar mais do que o paciente está precisando, ele nunca vai conseguir suprimir o drive respiratório do paciente, tá bom? Então, os nossos princípios que vão guiar o funcionamento do marca-passo são que o marca-passo consegue apenas aumentar a frequência, né? Ele dispara quando ele não percebe a atividade nativa, né? Mas não basta o marca-passo disparar. Ele tem que disparar com uma energia suficiente para despolarizar o coração, né? Porque se ele dispara, se eu falo, né? Se eu falo, mas eu falo muito baixinho, ninguém vai entender o que eu estou falando. Se o marca-passo manda uma corrente que é muito baixa, ela não vai ser suficiente para despolarizar o coração. A conversa entre o marca-passo e o coração não vai acontecer, tá bom? Então, como que a gente liga? Como que a gente vai usar o marca-passo? Então, primeiro passo é ligar. E aí, a minha sugestão, forte recomendação, é que todo mundo se familiarize com o gerador que existe na unidade, tá? Então, cada gerador é de um jeito. Esse aqui é a versão mais recente do gerador da Medtronic. Eu não tenho nenhum conflito de interesse com isso. Eu trouxe ele para vocês. O botão de liga e desliga fica no canto superior direito do marca-passo, tá bom? A frequência cardíaca aqui vai ser determinada por esse primeiro botão giratório, tá bom? Então, aqui vocês podem ver que está escrito rate, que é frequência, né, em inglês. Aqui a gente tem o comando atrial, tá bom? E aqui embaixo o comando ventricular. Tá? Por quê? Porque esse marca-passo é um marca-passo que é capaz de comandar dupla câmara,
tanto o átrio quanto o ventrículo, tá bom? A gente tem alguns modelos de geradores que comandam apenas uma câmara, tá? E daí a gente vai ter apenas um botão aqui de output, né, que é o que a gente define a corrente que o marca-passo vai gerar, e um de frequência, tá? Aqui embaixo, como vocês podem ver, a gente tem uma chavinha, que é a trava, né? Então, ajustou o marca-passo, trava, para não correr o risco de, principalmente no nosso caso, né? A criança bate, gira o botãozinho e muda o ajuste do marca-passo, né? Mas lembrar também que toda vez que você for mexer no marca-passo, você precisa destravá-lo, né? Então, chegou ali, principalmente, isso vale principalmente para a hora da emergência, né? Na hora da emergência, você vai começar a rodar ali os botões, ele não vai deixar você mudar. Então, lembra que precisa destravar. Então, por isso que o botão da trava é o segundo botão mais importante depois do botão liga e desliga, para você saber onde está. Em cima, a gente tem o local das conexões, então é aqui que vão entrar os cabos que vão conectar com o fio do marca-passo do paciente. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é conectar os cabos, tá bom? Conectamos os cabos de acordo com a localização. Então, aqui é um bebê em pós-operatório que ele tem 4 fios de marca-passo. Então, eu posso ver aqui, ó, que eu tenho uma agulhinha aqui, né? Um fio aqui, um fio aqui, um fio aqui, um fio aqui, que é o cenário ideal para o intensivista no pós-operatório, porque eu consigo comandar tanto o átrio quanto o ventrículo, quanto as duas câmaras ao mesmo tempo, tá? Por convenção, os fios que estão do lado direito do paciente sempre são os fios atriais. E os fios à esquerda do paciente sempre eu sou meio disléxica para lados, né? A esquerda do paciente sempre são os fios ventriculares, tá bom? É só, na dúvida, você tá, né, não sei qual que é, lembra que o coração, ele fica deitado, né? O ventrículo, ele fica mais aqui para o lado esquerdo, então faz sentido que o fio que esteja mais para o lado esquerdo seja o fio ventricular. Tá bom? E eu posso ter um fio, 2 fios ou 3 fios, muitas vezes quando a criança está bloqueada, que o cirurgião já antecipa que foi uma lesão realmente do tecido de condução, às vezes, para garantir, já vi cirurgiões que mandam com 3 fios ventriculares. Então, conectamos os cabos e aí lembrar que a gente tem um intermediário, né? O intermediário é um cabo mais grosso que vai encaixar ali naquela conexão em cima do gerador, e aí ele vai ter um lugar para a gente colocar a agulhinha do fio que sai do paciente, tá? Então, a gente conectou os cabos, vamos ligar o gerador e vamos ajustar a frequência cardíaca que a gente quer. E aí a gente precisa lembrar que na faixa etária pediátrica a frequência cardíaca varia com a idade do paciente. Então eu vou escolher uma frequência que seja apropriada para a idade do paciente e para a demanda metabólica dele, né? Lembrar que a frequência cardíaca normal, por exemplo, para um RN é de 94 a 155, né? De 100 a 160, mais ou menos. Mas num contexto de pós-operatório, com demanda metabólica maior, não faz sentido eu deixar 100 de frequência. Eu vou sempre jogar mais para o limite superior da normalidade, tá bom? E aí eu vou escolher um modo de comando, né? Como que eu vou fazer essa conversa? Quais vão ser as regras dessa comunicação do marca-passo com o coração do paciente? E aí, definidas as regras, eu vou ajustar os limiares e eu vou explicar tudo isso para vocês agora, tá bom? Então, eu vou escolher o modo de comando? Eu falei para vocês que a gente pode comandar só o átrio, só o ventrículo ou as duas câmaras, né? Então, para a gente falar como que a gente vai comandar, a gente precisa primeiro falar da padronização da nomenclatura dos comandos, tá bom? Então, a gente tem uma padronização que vai ser composta de 3 letras, tá? Então, vocês podem ouvir, está comandando AI, VVI, DDD, né? O que que é isso? Então, a primeira letra, ela sempre diz respeito à câmara que está sendo estimulada. Quem que o marca-passo está tentando despolarizar? Então, por exemplo, o marca-passo AI, ele está despolarizando só o átrio. DDD, ele está despolarizando, ele é capaz de despolarizar as duas câmaras, tá bom? Então, aqui A é para átrio, V é para ventrículo, D é para átrio e ventrículo, dupla câmara, e O é nenhuma.
Ele não faz nada com nenhuma câmara, tá bom? Que no sentido da câmara estimulada, né, não faz muito sentido, mas na câmara sentida ele faz, ele pode estar cego, né, para essa câmara. E aí a segunda letra é a câmara sentida, é a câmara que o coração vai ouvir. Então ele pode ouvir o átrio, ouvir o ventrículo, ouvir as duas câmaras, ou não ouvir nada, ele só vai falar. Ele não quer saber o que está acontecendo com a atividade nativa do coração. Independente do que estiver acontecendo, ele vai ficar falando. Sabe aquela pessoa que você conversa? É chato, né? Que só fala e não escuta? Então, é isso aqui. O que é isso? É uma situação não habitual, né? Então, eu preciso entender muito bem quando que eu vou lançar mão disso aqui. De maneira geral, no pós-operatório, a gente vai evitar essa situação. Por quê? Porque isso gera assincronia, né? O coração pode tentar despolarizar, e aí o marca-passo manda o batimento em cima. E aí isso fica assíncrono, tá bom? E a terceira letra é a resposta do marca-passo. É o que o marca-passo vai fazer quando ele ouve a atividade elétrica do coração, tá bom? Ele pode se inibir, então, ele ouviu o batimento, ele sentiu a atividade elétrica do coração, ele fica quieto, não faz nada, tá? Ele pode deflagrar, então, por exemplo, eu ouvi o átrio e eu disparo o ventrículo, tá bom? Ele pode fazer as duas coisas ou ele pode não fazer nada. Ele é só um expectante nessa conversa, tá? E aí, quando que a gente vai usar cada modo de comando, né? Então, o modo A aí, a gente vai usar principalmente nos pacientes em JET, como eu contei para vocês na semana passada, né? E na bradicardia sinusal. Então, ele estimula o átrio e sente o átrio. Se ele só conversa com o átrio, todo o resto precisa acontecer pelo sistema de condução nativo do coração. Então, só faz sentido eu estimular e sentir apenas o átrio se o sistema de condução está íntegro, se eu não tenho um bloqueio atrioventricular total, se eu não tenho lesão do nó AV, tá bom? Então, ele sente o átrio, ele fica quieto, não faz nada. Ele não sente o átrio, ele despolariza o átrio, tá bom? E aí, por isso que a gente usa ele no contexto da brade sinusal, né? E da JET, porque lembra que a gente falou que a ideia do marca-passo na JET é a gente comandar o átrio numa frequência acima da frequência do foco ectópico, que está disparando, que é um foco hiperautomático. Com isso, a gente vai fazer com que esse foco vá quiescendo e a gente consegue controlar esse foco, ao mesmo tempo que a gente ganha novamente sincronia atrioventricular, porque se eu estou despolarizando o átrio e todo o resto da despolarização cardíaca acontece pelo sistema de condução nativo, eu tenho sincronia. Toda vez que a despolarização acontece não pelo sistema de condução nativo, eu tenho dissincronia, tá bom? VVI. VVI, ele vai conversar apenas com o ventrículo, tá bom? Então, ele estimula o ventrículo, sente o ventrículo e inibe-se. É a mesma coisa que a gente falou para o AI, só que aqui a conversa é só com o ventrículo, tá bom? E aí a gente vai usar quando? Quando eu não tenho sincronia ou conversa do átrio com o ventrículo, né? Eu preciso comandar o ventrículo precisa ter débito. Então, no BAVT é um modo que a gente pode utilizar, tá bom? E aqui está com um asterisco, por quê? Porque eu posso utilizar, mas eu não quero utilizar. Tá? O que eu quero utilizar para comandar um BAVT é o modo DDD. Tá? Eu quero comandar as duas câmaras. Por quê? Porque se eu comando só o ventrículo, eu perco a conversa do átrio com o ventrículo, né? O nó AV está bloqueado, eu estou despolarizando apenas o ventrículo, né? Então eu vou perder a sincronia atrioventricular. E aí vale a gente lembrar do que a gente falou na aula passada, que a sincronia atrioventricular ela é responsável por até 20 a 30% do volume sistólico que o coração ejeta. Né? Aquele enchimento, aquele kick atrial no final da diástole, consegue colocar mais sangue dentro do ventrículo e com isso ele melhora o volume sistólico, tá bom? Então, toda vez que eu puder ter sincronia, seja ela do átrio com o ventrículo, seja ela do ventrículo direito com o ventrículo esquerdo, eu tenho que buscar essa situação, tá bom? Então, no BAVT, se eu comando o DDD, ou seja, se eu sou capaz de estimular as duas câmaras, sentir as duas câmaras e fazer as duas ações, eu comando com sincronia do átrio com o ventrículo. E aí eu ganho débito cardíaco, tá bom? E é por isso também, gente, que na JET eu não vou comandar o ventrículo.
né? Por quê? Porque o fio do marca-passo provisório, ele é epicárdico. O que que isso quer dizer? Que a despolarização, toda vez que o coração, o ventrículo despolarizar pelo estímulo do marca-passo, essa despolarização vai acontecer do estímulo elétrico do fio, que vai chegar no epicárdio, vai passar para o miocárdio, vai despolarizar a parede livre do ventrículo direito até atingir o sistema de condução lentamente. Daí, quando ele atinge o sistema de condução, daí ele despolariza rapidamente o ventrículo esquerdo. Então, eu tenho todo um tempo de contração do ventrículo direito mais lento. Isso gera uma dissincronia. O ventrículo direito vai contraindo primeiro e aí depois o ventrículo esquerdo contrai, né? Então, essa assincronia ventricular, a gente fala de dissincronia, do ventrículo direito com o ventrículo esquerdo, ela também prejudica o débito cardíaco, né? Então, não faz sentido eu comandar dupla câmara se eu posso comandar aí, tá bom? Toda vez que eu puder comandar só o átrio, é melhor. Por quê? Porque a despolarização ventricular vai acontecer pelo sistema de condução nativo do coração. Tudo bem? Muito bem. Então, vamos passar para a parte que, em geral, dá mais dúvida, que é o ajuste dos limiares, tá bom? Os limiares, eles são o quê? Eles são o quanto o coração vai ouvir, o marca-passo vai ouvir o coração, e o quanto ele vai ser capaz de despolarizar, tá bom? O limiar de captura, ela é a corrente que o marca-passo gera para despolarizar. Então, ela é medida lá em miliamperes, né, no marca-passo. Então, uma corrente muito baixa não vai ser capaz de despolarizar, né? Que nem eu falei para vocês, aquela pessoa que fala bem baixinho, né? A gente não ouve. Mas uma corrente muito alta, ela pode, primeiro, exaurir esse fio mais cedo, né? Por quê? Porque toda despolarização ali é um estímulo elétrico, né? Uma pequena fibrosezinha. E ela pode também começar a despolarizar estruturas adjacentes. E aqui, em geral, é o marca-passo, o diafragma. E aí o paciente começa a soluçar, aí a ventilação fica assíncrona, entendeu? Então, eu não posso dar corrente demais. Então, eu não posso dar de menos, não posso dar de mais. Como que eu vou achar o quanto eu posso dar? É. Como que a gente vai testar? Então, primeira coisa, se eu quero testar a corrente do paciente, a corrente do marca-passo, eu preciso entrar numa situação na qual o marca-passo seja obrigado a disparar, né? Para que eu possa testar se ele está disparando adequadamente. Para eu testar se ele está disparando adequadamente, ele tem que ser obrigado a testar. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou definir a frequência cardíaca acima da frequência do paciente. Por quê? Porque daí vai ter um momento que ele não vai ouvir a frequência necessária, ele vai disparar, tá bom? Então, a gente ajusta a frequência 10 a 20 acima do batimento do paciente. E aí, eu brinco, você pode ir de baixo para cima ou de cima para baixo, tá bom? O que que eu quero dizer com isso? Você pode começar com uma corrente muito alta e ir diminuindo, tá bom? Ou você pode começar com uma corrente baixa e ir subindo. De maneira geral, aqui a gente está usando em pacientes que são dependentes do marca-passo. Então, a gente, em geral, começa de cima e vem para baixo para ter menos tempo sem o comando do marca-passo, tá bom? Então, a gente ajusta lá numa corrente alta, tá bom? E de maneira geral, o marca-passo ele liga num modo pânico, assim, sabe? Ele liga já com correntes altas, com frequência mais alta para um adulto, para poder ser capaz de comandar rapidamente na emergência, tá? Então, ele liga com 10 miliamperes, que para um fio de marca-passo recente no pós-operatório é mais do que suficiente, de maneira geral, para despolarizar. Então, começou com 10 miliamperes, você vai reduzindo. 9 miliamperes, 8 miliamperes. E aí você fica de olho na telemetria do paciente, né? Vou lá, com 10 ele conduz, com 9 ele conduz, com 8 ele conduz, vou baixando, com 1 ele parou de conduzir. Eu olho lá na telemetria, não tem mais, a frequência do paciente cai para a frequência basal dele, o marca-passo parou de comandar, tá bom? Então, o meu limiar de captura é o último estímulo que capturou, tá bom? E daí, o que que eu vou fazer? Eu vou botar um fator de segurança em cima disso. Então, se com 1 miliampere ele conduz e abaixo disso ele não conduz, eu quero que a corrente mínima seja 1 miliampere, tá? Mas se o meu paciente está dependente do marca-passo, não faz sentido eu deixar o mínimo que ele precisa, né? Eu vou deixar uma margem de segurança em cima disso. Então, de maneira geral, a gente põe de 2 a 3 vezes o valor do limiar de captura, tá bom? Então, a gente brinca que é o dobro mais um cheiro.
tá? Porque às vezes o número não é redondo, assim, né? Então, aqui uma figurinha para a gente ilustrar. Então, eu liguei o marca-passo. Eu vou pôr embaixo, que acho que senão eu não vou conseguir mostrar. Vou pôr aqui. Pronto, aqui, ó. Então, eu liguei o marca-passo, tá bom? Tá lá com 8 miliamperes. Eu olho o traçado do meu elétron. O traçado, ele tem uma espícula, toda vez que tem espícula é o marca-passo, né? E aí ele despolarizou o coração. Então, com 8 miliamperes, ele captura, né? O coração captura a atividade elétrica. Aí eu baixo para 6. Com 6 tem espícula e tem captura. Baixo para 3. Tem espícula e tem captura. Baixo para 2. Tem espícula, não tem captura. Perdeu a captura. Tá bom? Então, aqui é o meu primeiro comando sem captura. O meu limiar de captura é o último que conduziu, tá bom? O limiar é de captura, não é de descaptura, tá bom? Porque às vezes fica essa dúvida, perdeu com 2, o limiar é 2, é 3, né? Lembra, o limiar é de captura, não é de descaptura, tá bom? Então, o limiar é o último que conduziu. Então, foi 3, o que que eu vou fazer? O dobro, mais um cheiro. Deixo em 6 miliamperes e ele vai capturar sempre, tá bom? Então, com isso, eu garanto que toda vez que o marca-passo precisar despolarizar o coração, que o marca-passo ouvir um silêncio elétrico, ele mandar um estímulo, esse estímulo vai ser capaz de despolarizar o coração, tá bom? Então, aqui eu defini o quê? O quanto o coração vai ouvir o marca-passo, né? O quanto, quando o marca-passo falar despolariza o coração vai ouvir e vai falar, tá bom, eu despolarizo. Mas eu preciso ajustar a outra mão da nossa conversa, né? O quanto o marca-passo vai enxergar a atividade elétrica do coração, né? Por quê? Porque se o coração despolarizou, o marca-passo não ouviu, não foi sensível o suficiente para enxergar essa atividade, ele ouviu o silêncio elétrico, ele vai disparar em cima da atividade elétrica nativa do coração. E aí eu tenho risco de assincronia, e no caso de fios ventriculares, eu tenho riscos de arritmias e parada cardíaca, tá bom? Por quê? Porque se o marca-passo enviar um estímulo na hora que o coração está repolarizando, eu vou fazer um fenômeno que a gente chama de R sobre T. É o coração tentando despolarizar, que é a onda R do elétron, no momento em que ela está repolarizando, que é a onda T. R sobre T é igual à fibrilação ventricular, tá bom? Então, eu preciso ter muito cuidado, eu preciso ajustar o limiar de sensibilidade, que, de maneira geral, é o que a gente tem mais dificuldade de entender. Eu vou tentar traduzir para vocês de uma maneira mais palatável, mas se vocês tiverem dúvidas, eu explico novamente, tá bom? Então, o limiar de sensibilidade, ele é a mínima voltagem que o coração precisa gerar para que o marca-passo enxergue a atividade elétrica. Eu não consigo mexer na voltagem que o coração gera, mas eu consigo mexer no quanto o marca-passo enxerga essa voltagem, tá bom? O quanto ele é sensível ou não, né? Aqui vale o paralelo com o trigger do ventilador, né? Todo ventilador a gente tem um trigger que vai determinar o quanto o ventilador sente o estímulo do paciente, né? O estímulo respiratório. Se ele fica sensível demais, o que que acontece? O ventilador dispara demais. Então, eu tenho água no circuito, o ventilador começa a autociclar, né? Se ele fica sensível de menos, o que que acontece? O paciente puxa, puxa, puxa e o ventilador não manda, né? Então, eu gero a sincronia, tá bom? Então, a sensibilidade ela é parecida com o trigger do ventilador. E como a gente vai testar e ajustar, então? Então, primeiro que só faz sentido eu testar o quanto o marca-passo enxerga a atividade elétrica se esse paciente tem uma atividade elétrica, né? Alguns pacientes, eles vêm bloqueados, né, no bloqueio atrioventricular total, com um ritmo de escape ventricular baixíssimo, tipo 10, 20 batimentos por minuto. Nesse paciente, eu não vou testar a sensibilidade, é arriscado demais, eu vou induzir uma bradicardia sintomática e uma parada nele, né? Então, eu vou testar apenas para os pacientes que têm ritmo de escape. Para o marca-passo poder enxergar, ele tem que ter algo para enxergar, tá bom? E aí, o que que eu vou fazer? Eu vou precisar colocar esse marca-passo, setar esse marca-passo numa situação na qual ele não ouviria nada, ele não dispararia, né?
E como que eu faço isso? Eu reduzo a frequência do marca-passo abaixo da frequência do paciente. Lembra, o marca-passo ele só dá a mais, ele não dá a menos. Se a frequência do marca-passo está setada a menos, ele não tem que entrar nunca, concorda? A frequência do meu paciente é 120. Eu ajusto a frequência do meu marca-passo para 100. Se ele está enxergando 120, 120 é mais do que 100, ele não vai entrar, não deveria entrar. A não ser o quê? Que eu deixe ele tão pouco sensível, enxergando tão pouco a atividade elétrica, que ele não enxerga esse 120. Ele enxerga zero. Daí ele vai começar a entrar, né? Então é a situação que a gente fala que a gente cega o marca-passo para atividade elétrica nativa, tá bom? O coração está disparando 120, mas eu mexi tanto na sensibilidade que o marca-passo não enxerga esse 120, tá bom? Eu deixo ele tão pouco sensível que ele não enxerga, tá? Então é a mesma coisa de eu deixar um trigger, né, muito difícil do paciente trigar no ventilador. O ventilador não enxerga, né, o paciente está puxando, o ventilador não enxerga isso, o paciente fica lá querendo ar e o ventilador não dispara, tá bom? E aí, então, a gente vai ajustar a frequência abaixo, e aí eu vou reduzir o output para o menor valor possível. Por que que eu faço isso? Por segurança, tá? Lembra, se eu vou cegar o marca-passo para a atividade do coração, ele vai disparar em qualquer momento, porque ele vai parar de ouvir, ele vai começar a disparar. E aí ele pode disparar no momento da repolarização e eu posso ter arritmia, tá? Então a gente reduz o output por segurança, para não induzir a arritmia, tá bom? E aí a gente vai reduzir progressivamente a sensibilidade. E é aqui que acontece a confusão. Então prestem bastante atenção aqui, tá bom? Por quê? Porque um marca-passo menos sensível quer dizer o quê? Que o coração precisa gerar uma voltagem maior para que o marca-passo ouça, né? Então, se eu falo baixinho, se eu falo em 10 decibéis, né, vocês não vão me ouvir. Mas se eu falo em 100 decibéis, todo mundo vai me ouvir, né? Então, quanto maior o número de decibéis, quanto maior o número de milivolts que o coração, que o marca-passo sentir do coração, maior é a atividade que o coração tem que gerar, né? E com isso ele tem que ter um potencial maior, ele fica menos sensível. Então, eu vou reduzir progressivamente a sensibilidade, eu vou deixar o marca-passo menos sensível à atividade elétrica nativa. Então, eu vou aumentar a milivoltagem, o número ali no marca-passo eu vou aumentar, e esse número é o quê? É a mínima atividade elétrica que o coração tem que gerar. Então, se ele está 0,2 na sensibilidade, que em geral é a menor sensibilidade que tem, qualquer coisa que gerar 0,2 milivolts de potencial de ação no fio do marca-passo, o marca-passo vai enxergar e não vai entrar. Então, é uma situação na qual o marca-passo ouve qualquer coisa. Ele ouve a despolarização ventricular, ele ouve a despolarização diafragmática, ele ouve qualquer coisa. E aí ele fica quieto. Se eu deixo lá 10 milivolts na sensibilidade, o coração tem que gerar um potencial de ação de 10 milivolts para o marca-passo enxergar. Então, se ele gerou 1 milivolt, o marca-passo não vai enxergar. O que ele vai fazer? Disparar. O marca-passo ficou cego para a atividade do coração. O coração está disparando, o marca-passo não está enxergando, tá bom? Então, se o coração está disparando e o marca-passo não está enxergando, o marca-passo está pouco sensível, né? Então, percebam, com 10 milivolts de sensibilidade, de limiar de sensibilidade, o marca-passo ficou menos sensível ao paciente, tá bom? Então, a confusão aqui em geral é essa, que a sensibilidade maior quer dizer uma milivoltagem menor no ajuste do gerador, tá bom? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou reduzir progressivamente a sensibilidade. Então, eu começo com 0,2, né? Lembrar, eu estou com uma frequência abaixo da frequência do meu paciente, então o marca-passo não tem que entrar. E aí eu vou subindo o número. Meio, o marca-passo está quieto. 1, marca-passo está quieto. 2 milivolts, o marca-passo começa a dar pace. A luzinha do marca-passo, e a gente tem uma luzinha que indica pace ou sense, que é o que o marca-passo está fazendo, ele está sentindo, ele está estimulando. A luzinha do marca-passo começa a disparar, pace, e eu começo a ver espículas no monitor. O que que aconteceu? O marca-passo parou de enxergar a atividade elétrica nativa, né, e começou a disparar. Então, o marca-passo ficou cego. Então, aqui que o marca-passo ficou cego. Eu quero um marca-passo cego? Não, porque isso é arriscado e pode levar a arritmias.
Então, o que que eu vou fazer? Aqui eu vou deixar ele um pouco mais sensível do que quando ele está cego. Então, eu vou deixar um número menor, tá bom? Então, eu vou deixar metade do limiar. Processem. Eu vou explicar com uma figura agora que vai ficar mais fácil, tá bom? E aí, depois que eu ajustei o limiar, eu vou reajustar a frequência cardíaca e o output, né? Então, vocês podem ouvir muitas pessoas falarem sobre o muro. O muro, ele é o quê? Ele é o quão sensível o marca-passo é. Então, imagina assim, ó, eu tenho lá um traçado elétrico, né? E o limiar é o mínimo que o marca-passo vai enxergar, né? Então, se eu tenho um muro baixo, um limiar de sensibilidade baixo, o marca-passo enxerga muita coisa. Ele enxerga uma onda P, ele enxerga um QRS, ele enxerga uma onda T. E tudo isso ele enxerga. Ele não sabe o que que é P, o que que é T. Ele enxerga uma despolarização, tá? Ele enxergou uma despolarização, ele faz o quê? Ele fica quieto. O coração está entrando, o marca-passo não vai entrar, né? Então, imagina uma situação na qual eu queira comandar numa frequência de 120 batimentos por minuto, né? O meu paciente tem uma frequência de 60 batimentos por minuto, ou seja, o marca-passo tinha que estar entrando, né? Mas se ele estiver sensível demais, ele pode enxergar a onda, o complexo QRS e a onda T como despolarizações. E aí eu vou ter um complexo QRS e uma onda T, 2 vezes 60, eu vou ter 120. O marca-passo não vai entrar. Por quê? Porque eu quero 120. Olha lá, eu estou ouvindo 120. Para que que eu vou entrar? Entenderam? Então, se ele estiver sensível demais, ele não vai entrar na hora que ele precisa entrar, tá bom? E aí, o que que acontece? Conforme eu vou subindo esse muro, né, eu vou deixando o marca-passo menos sensível, ele para de enxergar, né, ele enxerga menos a atividade elétrica. E daí eu posso chegar nessa situação aqui de baixo, ó. O quanto ele enxerga é só o que está acima do muro, né? A gente não enxerga através de um muro, se a gente estiver querendo olhar a casa do nosso vizinho, né? Se a atividade elétrica está abaixo desse limiar, se o limiar está muito alto, o que que acontece? O marca-passo não enxerga nada. E daí ele entra demais, tá bom? Ele vai entrar toda hora. Então, aqui nessa situação de baixo, eu posso ter um marca-passo setado com 60, mesmo exemplo. Marca-passo tem 60, frequência cardíaca do meu paciente é 120. O marca-passo deveria entrar? Não, né? O contrário agora, né? Se o marca-passo quer dar 60 e o paciente tem 120, ele não deveria entrar. Mas se ele não enxerga, né? Se o muro está muito alto e eu não enxergo a atividade elétrica, o marca-passo ouve silêncio, ele vai entrar, tá bom? Então eu vou ter 120 mais algumas tentativas do marca-passo ali no meio do caminho, tá? Então, o muro, ele tem que estar na altura certa, né? Eu não quero um muro na minha casa com a casa do meu vizinho que tenha 1 metro de altura e eu enxergue tudo, e meu vizinho enxergue tudo da minha vida, mas eu também não quero um muro de 5 metros de altura que eu não vou enxergar o sol se pondo, não vou enxergar o céu, né? É a mesma coisa, o muro tem que ter uma altura ideal, tá bom? E o que que é essa altura ideal? É uma altura na qual ele enxergue o complexo QRS e não enxergue outras coisas a mais, como uma atividade nativa, tá bom? Esse aqui é um conceito que, de tudo de marca-passo, eu acho que a sensibilidade é o que é mais difícil de entender, tá bom? Então, a minha sugestão para vocês é que vocês reacessem isso, sabe? Daqui amanhã volta aqui, olha a figura de novo, a gente vai tirando as dúvidas, tá bom? E toda vez que tiver um paciente com marca-passo, testem, façam esse exercício, né, do ajuste, porque como tudo na vida é uma curva de aprendizagem, tá bom? Primeira vez que vocês forem ajustar, vai ter dúvida, daí depois vai aprendendo e fica mais fácil. Por fim, e aqui é muito importante para todos, mas em especial para a enfermagem, cuidados diários do paciente com marca-passo. Então, primeira coisa, eu preciso ligar o marcador de espícula na minha telemetria, tá bom? A espícula, ela não aparece sozinha na telemetria. A gente tem um modo no qual eu coloco lá eletro, arritmia ou eletro marca-passo, ligar espícula. E aí a espícula vai começar a aparecer, tá bom? Então, primeira coisa, paciente com marca-passo é ligar o marcador de espícula no monitor. Segunda coisa, checar a bateria.
né? Precisa sempre ter uma bateria de reserva e a gente precisa ter um protocolo de quanto em quanto tempo a gente vai trocar essa bateria, que em geral é a cada 48, 72 horas, tá bom? Checar a inserção dos fios, por quê? Porque eu posso ter um processo infeccioso ali em pacientes que estão já há algum tempo com esse marca-passo. Vou checar os limiares toda vez que eu for evoluir esse paciente, então aqui é função da equipe médica, né? Sempre vou utilizar luvas para manipular para minha proteção, né? Vou checar a capa protetora dos fios, por quê? Porque muitas vezes, pacientes que estão com o fio de marca-passo há muito tempo, o que que acontece, né? O fio ele tem uma agulhinha na ponta, né? E ali, entre a agulhinha e o fio em si, é um ponto de tensão. E às vezes ali vai mordendo mesmo, assim. Chega uma hora que até quebra, né? Então, eu sempre preciso tentar deixar aquela junção o mais protegida possível, tá bom? E olhar, se ela estiver quase quebrando, o que a gente pode fazer é tirar a agulha e descascar um pouco o fio, para ficar a parte metálica exposta e a gente conecta direto na parte metálica, tá bom? Super, super, super importante sempre confirmar que existe retaguarda na unidade em caso de falha, né? Se o paciente está dependente de marca-passo, ele vai morrer se o marca-passo não comandar. Então, eu preciso ter um plano A, um plano B, um plano C, né? O que que é o plano A? Uma bateria extra na beira do leito. O que que é o plano B? Um gerador extra na unidade, né? O que que é o plano C? Um marca-passo transcutâneo, tá bom? Que é aquele que a gente liga, né, com pás no tórax, liga no desfibrilador e comanda externamente até o cirurgião vir e passar um novo fio, tá bom? Ou a gente passar um marca-passo transvenoso. E, gente, sempre, 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 aqui é uma coisa que muitas vezes a gente esquece, mas que é muito importante. A frequência cardíaca do paciente em uso de marca-passo no monitor, ela tem que ser a frequência cardíaca medida pela onda de pulso da PAI ou pela saturação. Ela não pode ser a frequência medida pela frequência elétrica. Por quê? Porque eu posso ter captura elétrica sem ter onda de pulso gerada, sem ter captura mecânica, né? A gente não tem parada cardíaca em AESP, né? O que que é AESP? Atividade elétrica sem pulso. O paciente está em marca-passo, ele pode ter atividade elétrica no monitor e não ter pulso. E aí, se eu deixar no monitor setado para mostrar a frequência cardíaca pela cardioscopia, vai aparecer lá 120 e o meu paciente está parado, ele não tem pulso, tá bom? Então, muito, muito importante para vocês da enfermagem, quando for ajustar o monitor de qualquer paciente com o marca-passo, lembrar de ligar o monitor de espícula e colocar a medida, o número que aparece da frequência cardíaca ou pela PAI ou pelo oxímetro, tá bom? Essas são as referências que eu utilizei hoje. Obrigada pela atenção.